ministro da Justiça dá explicações aos senadores sobre o caso Siemens. Avança o projeto que permite o plantio de cana em áreas desmatadas da Amazônia. O Senado entrega a comenda Dom Helder Câmara a defensores dos direitos humanos e dedica uma semana a pessoas com deficiência. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. Diferenças entre o que prevêem o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Juventude adiaram para amanhã a votação final do projeto sobre a meia entrada em cinemas, espetáculos e eventos esportivos. Os estudantes agitaram a galeria do plenário para a votação do projeto que define novas regras para a meia entrada nos eventos culturais e esportivos. Pela proposta, tem direito ao desconto estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos com renda familiar de até 2 salários mínimos inscritos nos programas sociais do governo federal. O texto também reserva no mínimo 40% dos ingressos à meia entrada. A cota foi motivo de polêmica. O senador Paulo Paim argumentou que a reserva de 40% fere o Estatuto do Idoso, lei que garante a meia entrada a todas as pessoas com mais de 60 anos. Como é que a gente faz essa votação sem levar prejuízo para as conquistas asseguradas no Estatuto da Juventude e no Estatuto do Idoso? O relator, senador Vital do Rego, concordou em retirar os idosos da cota dos 40% de ingressos, mas para adequar o texto à mudança, a votação da meia entrada no plenário ficou para esta quarta-feira. Eu não abro mão de respeitar o Estatuto do Idoso e que, da forma como nós íamos alterar o texto, a gente teria efetivamente que remontar o Estatuto do Idoso dentro do plano. A União Nacional dos Estudantes pede a rápida votação da meia entrada no Senado, para que o projeto seja sancionado ainda este ano. A UNE é uma das instituições que será responsável pela emissão das carteirinhas, de acordo com o projeto. A meia entrada hoje, se nós formos observar de fundo, ela não existe, porque os produtores culturais, as casas de shows, aumentam exorbitantemente o valor do ingresso, dobram o valor, e o valor que você paga de meia, que você deveria pagar meia, você paga inteira. Essa lei ela precisa ser sancionada ainda esse ano, para que no ano que vem ela já entre em vigor, para garantir de fato o direito pleno à meia entrada. A meia entrada não valerá para a Copa do Mundo nem para as Olimpíadas de 2016, que têm regulamentos próprios. Na sessão desta terça-feira, os senadores autorizaram empréstimos internacionais a estados e municípios. No total, será R$ 1 bilhão para Bahia, Amazonas, Cascavel, no Paraná e Belo Horizonte. Também foi aprovada a criação de 43 vagas na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. Senadores cobraram do ministro da Justiça esclarecimentos sobre o caso Siemens, denúncias de irregularidades em licitações para compras de metrô e trens. Os parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça criticaram o vazamento de informações. A expectativa era grande para ouvir as explicações do ministro da Justiça sobre o caso Siemens. José Eduardo Cardoso detalhou tudo o que foi feito desde que recebeu os documentos com as denúncias das mãos do deputado estadual Simão Pedro, do PT de São Paulo. Ele reafirmou que fez o correto, encaminhou para a Polícia Federal apurar. Recebendo contabilidades, endereços, nomes, fatos numa denúncia que envolvia uma organização criminosa em São Paulo, eu deveria rasgar e pisar em cima? Não! Eu mando a Polícia Federal avaliar. A Siemens é investigada por suposta formação de cartel de empresas privadas em licitações para a compra de trens e manutenção de linhas de metrô em São Paulo e no Distrito Federal. Os contratos foram feitos na década de 90 e em 2007. As denúncias ainda envolvem o pagamento de propina a funcionários dos dois governos. O senador tucano Aloísio Nunes Ferreira cobrou investigação no vazamento dessas informações. O senhor há de me entender que eu me senti atingido por um vazamento de um documento cuja autoria não sei se já foi esclarecida. O senhor disse que determinou a Polícia Federal que esclarecesse a autoria, cujo suposto autor renegou em todo ou em parte o documento e, no entanto, meu nome está lá.
como eu tenho a reserva constitucional, a garantia constitucional de sigilo da fonte, o jornalista não diz quem passou. E eu tenho várias mãos tendo acesso. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Mas eu lhe garanto, senador Luiz Nunes, se nós pegarmos, não nesse caso, mas em qualquer caso, situações de vazamento feitas por alguém, nós tomaremos as punições devidas. O senador questionou também o fato das acusações estarem focadas em São Paulo e no Distrito Federal e disse que há contratos suspeitos em outros estados. O ministro da Justiça lembrou que o acordo de leniência, uma espécie de delação premiada que a Siemens fez com o governo brasileiro, está restrito apenas às denúncias que já foram feitas. Vamos imaginar que num outro estado surja indício de cartel e o acordo de leniência não abordou. A empresa Siemens está desguarnecida. Os policiais federais e servidores do CAD agem de maneira republicana independentemente do partido que dirija. E cabe ao ministro da Justiça zelar para que isto ocorra e jamais engavetar denúncias. O ministro da Justiça não pode ser um engavetador de denúncias. As dúvidas ainda permanecem. Amanhã ele vai depor perante a comissão da Câmara, mas há, sem dúvida nenhuma, problemas que precisam ser esclarecidos. Eu espero que o processo seja definido, elucidado. O que nós lamentamos e que foi colocado muito claramente na Comissão de Constituição e Justiça foi determinados vazamentos que fogem do alcance do próprio ministro da Justiça, mas que devem ser punidos na forma da lei. O plenário aprovou 3 indicações para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Vitor Santos Rufino será procurador-chefe, Gilvandro de Araújo e Márcio de Oliveira Júnior serão conselheiros do CAD. O senador Zezé Perrella falou hoje no plenário sobre um caso policial que envolveu o nome da família dele. Na semana passada, a Polícia Federal apreendeu numa fazenda do Espírito Santo o helicóptero de uma empresa do filho do senador, que é deputado estadual em Minas Gerais. A aeronave estava com mais de 440 quilos de cocaína. O piloto, que era assessor parlamentar, foi preso. O piloto, que trabalhava para o meu filho, deu um depoimento na qual ele disse que meu filho não sabia de absolutamente nada, que ele foi cooptado pelo copiloto, que era um conhecido dele, o copiloto não trabalhavam para o meu filho, que ele foi cooptado pelo copiloto, que ele receberia R$104 mil para fazer esse frete, que nas quais ele ficaria com R$60 mil e o copiloto com R$44 mil. O delegado em seguida deu um depoimento para a imprensa do Brasil inteiro dizendo que o deputado Gustavo Perrella não constava sequer como suspeito, que eles prestariam um depoimento como testemunha, já que a aeronave o pertencia. Perrella negou que a fazenda onde o helicóptero foi apreendido pertence à família dele e comentou o uso de verba indenizatória para abastecer a aeronave. Eu, inclusive, como senador, já abasteci também, tenho que negar. Usei 14 mil durante o ano inteiro, poderia usar R$20 mil por mês. Por mês. Se está errado, que se mude o regimento. Trate literalmente com a verdade para não ser questionado em nenhum momento desse episódio. Embora seja muito difícil e muito duro, mas Vossa Excelência tem a minha torcida para que Vossa Excelência chegue do outro lado. Morreu hoje de madrugada em Teresina o ex-senador piauiense João Lobo, com 86 anos. Ele não resistiu às complicações de um acidente vascular cerebral. João Lobo ingressou na política nos anos 60 como deputado estadual. Em 82 foi eleito senador pelo PDS. O corpo será enterrado nesta quarta-feira em Floriano, cidade do interior do Piauí, onde João Lobo nasceu e morava. Veja a seguir, a Comissão de Orçamento vai decidir se haverá dinheiro para obras em que o Tribunal de Contas encontrou irregularidades. E o Senado dedica uma semana a pessoas com deficiência. O Jornal do Senado volta em instantes.